Olá, estamos começando o programa Crescendo no Conhecimento e hoje um programa muito especial. Nós estamos nesse ambiente agradável que é o Parque da Cidade e eu quero convidar você a assistir o nosso programa de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho sobre como conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pega papel e caneta, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida. Vem comigo. E eu quero compartilhar com você nessa manhã tão bonita que o Senhor Deus nos preparou, uma manhã ensolarada, e eu quero estar conversando com você hoje sobre o terceiro passo para nós entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. O salmista Davi, ele escreve no Salmo 37, verso 5, o seguinte texto: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Olha só que interessante. Terceiro passo para nós entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, ou compreender o que Deus tem reservado para mim, para você, é nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque eu havia dito que nós precisamos, para entender a vontade de Deus, nós precisamos andar com Deus, né? Nós precisamos andar com pessoas também que são piedosas e que nos ajudem a entender a vontade de Deus. E hoje, essa terceira lição, ela nos ensina que para nós compreendermos a vontade de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida, os remos da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E isso é muito importante, porque enquanto nós estivermos com o controle das nossas vidas, da nossa vida, nas nossas mãos, tá tudo certinho, tudo nos conformes, nós não permitimos, que Deus dê o rumo para mim e para você. E eu quero chamar a sua atenção para uma história muito interessante. Certa vez dois homens, eles estavam num barco e apenas um estava remando com toda a sua força, e o outro só observando o mar, observando a natureza, e o outro se esforçando no máximo para chegar em algum lugar. De repente, aquele homem que estava remando, ele se cansa e não sabe o que fazer, e olha para o seu companheiro, e aquele companheiro olha para ele, e aquele companheiro tranquilo, suave, observando apenas a natureza. Que interessante nós refletirmos sobre essa história. Primeiro, que nós precisamos entender que esse mar, onde as pessoas estão, esses dois homens estavam nesse barquinho, é o mar da vida, E esse homem que está aí remando sozinho, normalmente, às vezes, sou eu e você. E aquele outro homem que estava lá observando a natureza é o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus espera da minha vida? O que o Senhor Jesus espera da sua vida? Que você entregue os remos nas mãos dele. E quando você entregar os remos da sua vida nas mãos dele, ele vai pegar aqueles remos, porque ele não se cansa, e ele vai remar. E ele vai direcionar a minha vida e a sua vida para onde ele entender que é melhor para mim e para você. O desafio que eu quero fazer com você hoje é: entregue a sua vida, entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Permita que o Senhor Jesus dirija os seus passos
E quando nós permitimos isso, nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Nós vamos ficar agora com um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Crescendo no Conhecimento. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento e hoje nós estamos aqui com um programa muito especial, muito agradável, um ambiente muito agradável. Nós estamos no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba, e nós estamos falando sobre como entender, como conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E é interessante que no primeiro programa nós mencionamos que uma das formas, uma das maneiras de nós conhecermos ou entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas é andar com Deus. Não tem como você conhecer a vontade de Deus se você não andar com Deus. E eu disse que a segunda maneira é nós andarmos com pessoas que nos ajudem a estar no centro da vontade de Deus. Ou seja, andar com pessoas piedosas, pessoas que querem nos auxiliar de fato. Porque, infelizmente, nós temos pessoas que não torcem por nós, mas nós também temos pessoas que estão dispostas a nos ajudar. E eu disse no primeiro bloco do programa de hoje que nós, para conhecermos e entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos, de uma certa forma, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Ou seja, entrega o remo da sua vida nas mãos do Senhor. Mas eu quero te dar a quarta dica, vamos dizer assim. A quarta dica para nós entendermos a vontade de Deus. E essa quarta dica, ela está em João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Olha só que interessante. Quero te chamar a sua atenção para isso. Se você quer conhecer a vontade de Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Porque normalmente, o que acontece conosco? Quando a gente precisa de uma direção, a gente precisa de um rumo, de uma orientação, e a gente conversa com A, conversa com B, conversa com C e fica perdido naquela situação. E aí a gente se lembra, que nós temos um Deus que conhece o amanhã, um Deus que está disposto a nos dirigir, um Deus que quer nos levar, para a boa, para a agradável e para a perfeita vontade dele para as nossas vidas. E aí a gente dobra o nosso joelho, quando a gente pode, a gente busca a presença de Deus. Mas a gente busca a presença de Deus, mas nós não temos aquele tempo, aquele intervalo. E parece meio paradoxal o que eu vou dizer agora, mas entenda isso. Quando eu busco a presença de Deus, eu preciso descansar, acalmar meu coração para ouvir a voz de Deus. E Deus tem muitas formas de falar. Deus não está preso dentro de uma caixinha que Ele só faz de um jeito. Não, Deus, Ele fala. A revelação maior foi a do Senhor Jesus e hoje por intermédio da sua palavra, mas Ele fala através da palavra profética, Ele fala através de sonhos, Ele fala através de uma pessoa que está próximo de você. E Ele fala especificamente com você, Ele planta em você a vontade dEle. Mas para que isso aconteça, eu preciso me acalmar. E eu estou aqui no Parque da Cidade e é interessante, a gente está apenas... Eu estou aqui conversando com você, mas nós estamos ouvindo o vento, as árvores.
E é isso. Eu não estou vendo o vento, mas eu estou sentindo o vento. Eu sei que nós não veremos a Deus ainda, né? Mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir a direção de Deus para as nossas vidas. Isso me faz lembrar de uma história muito interessante e eu gosto muito dessa história. A história do alpinista que decidiu escalar uma grande montanha e de repente ele estava numa certa altura, a sua corda escapa e ele fica pendurado. E naquele momento ele se vê sozinho naquela situação e começa a ficar agoniado, começa a ficar não sabendo como lidar com aquela situação. Ele começa a orar a Deus. Fala, Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para resolver essa situação? E aí o Espírito Santo fala no ouvido dele. Ouça a voz do Espírito de Deus. Mas não basta ouvir a voz do Espírito de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. E sabe o que é interessante? Deus falou com aquele alpinista: solte a corda. Olha só a direção que Deus deu a esse homem. Solte a corda. Porque ele estava pedindo socorro, não sabia o que fazer, e Deus fala para ele assim: solte a corda. Aquele homem que orou a Deus, que buscava a Deus um socorro, ele ouviu de Deus uma direção, mas o medo. Por quê? Porque quando ele olhou para baixo, ele não viu o chão. Ele não conseguiu enxergar o chão, então ele não sabia a distância que ele estava do chão. Olha como nós somos como esse alpinista. E como às vezes eu me pego pensando como esse alpinista. Deus nos dá uma direção: confia em mim, entrega os seus remos na minha mão, entrega o teu caminho nas minhas mãos, que eu vou cuidar de você, vou cuidar dos seus. Mas aí a gente fica travado, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que andar por fé, não por vista, mas às vezes a gente anda muito mais por vista do que por fé. Aquele alpinista não cortou a corda. Ele segurou com mais força ainda. Entenda isso que eu quero falar com você nesse programa de hoje. Quando amanheceu, aquele alpinista estava morto em virtude do frio que fez naquela noite. E quando acharam aquele alpinista, ele estava a menos de 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele se salvaria. Porque Deus, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus jamais nos levará para a morte, para a destruição. Não, esse não é o Deus que nós servimos. Então entenda isso. Você quer entender a vontade de Deus? Você quer viver a vontade de Deus? Compreenda. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Ouça o Espírito de Deus e você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Nós vamos ficar agora com um belo clipe que nós separamos para você e daqui a pouco a gente volta. Guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada
aos meus pés é a tua palavra. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento. Muito bom estar com você. E hoje nós conversamos um pouquinho sobre como entender a vontade de Deus, como compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E nós dividimos o nosso programa em duas partes, né? E na primeira parte do nosso programa nós falamos que para nós compreendermos a vontade de Deus, nós precisamos andar com Deus. Segundo, nós precisamos buscar mentores, pessoas que nos ajudem, pessoas piedosas, pessoas que têm a palavra como centro das suas vidas. E hoje nós falamos sobre que nós temos que entregar a nossa vida, o remo das nossas vidas nas mãos de Deus, para nós vivermos no centro da vontade de Deus. E também nós falamos um pouquinho sobre que uma das maneiras de nós entendermos, vivermos a vontade de Deus é ouvir a voz de Deus. Mas não basta ouvir, nós temos que ouvir e obedecer a voz de Deus. O programa Crescendo no Conhecimento está chegando no seu fim e foi muito bom estar com você e te convido para assistir o nosso programa inédito, toda quarta-feira às 21h30 na sua TV RVC, canal 8 da NET. Ah, mas eu não tenho a NET, eu não consigo assistir o programa, acompanhar toda a programação da RVC. Consegue? Você pode acessar o site da RVC e assistir toda a programação, todos os nossos programas, inclusive o programa Crescendo no Conhecimento. Vai lá, deixa seu recado, deixa sua dica e que Deus possa abençoar a sua vida. E até o próximo programa, se assim Deus permitir. Até mais!